Fala galera, show, beleza? Olha só pessoal, chegando o Enem, trazer aqui uma mega super revisão para vocês de artrópodes, um dos grupos que apresentam maior biodiversidade e uma cobrança dentro dos concursos muito intensa. Galera, se liga comigo aqui, olha só, nós vamos falar, evidentemente, nós temos aqui 5 grupos dentro do filo, né? Porque a gente fala assim, o filo artrópodes, aí vem classe, insecta, aracnídea, na verdade crustácea não é uma classe. Então, existe normalmente no ensino médio, coloca-se assim, insecta, aracnídea, crustácea, quilópode, diplópode, que antigamente esses dois últimos eram chamados de miriápodes, beleza? Então, a gente vai trabalhar em cima de quê? Dos insetos, dos aracnídeos e também dos crustáceos, principalmente. Então, vamos lá. Qual a importância desse grupo? Esse grupo, ele é muito, quando eu digo grupo, entendam os artrópodes, muito cobrado em relação à saúde pública, transmissão de doenças. Muitos pontos também correlacionando as questões que pontuam aí noções básicas, primeiros socorros, mas vamos ver aqui algumas características. Primeiro, esse grupo aí dos artrópodes tem a questão da formação dos chamados tagmas. Aí você, Evandro, o que são tagmas? Galera, tagmas são as estruturas do corpo. E como esses animais aqui, olha só, não esqueça, né? Esses animais aqui, nós temos os benditos aqui, então surge aqui, tá certo? Uma condição chamada de tagmatização, que é dada pela metameria, que é o corpo em segmentos. Lembra que a metameria surge nos anelídeos, não esqueça disso. Então, o que acontece? Quando eu pego aqui, ó, cabeça, tórax e abdômen, tá certo? Aqui eu tenho cefalotórax, né? Aqui eu tenho cefalotórax e abdômen, e aqui também cefalotórax e abdômen nos crustáceos. Então, veja bem, cabeça, tórax e abdômen são estruturas tagmáticas, ou seja, são tagmas, que são dados pela fusão, né, dos metâmeros. No caso aqui, nós temos o grupo dos insetos, muito simples para a gente analisar aqui. Gente, os insetos têm cabeça, tórax, abdômen, e aí vem o quê? Esses animais vão apresentar um par de antenas, tá certo? Um par de antenas, diferentemente, por exemplo, dos aracnídeos, que esses caras aqui, galera, os aracnídeos sem antenas. Então, como não tem antenas, ô Evandro, aí você chega, como é que eles vão conseguir ter a capacidade, né, de se adaptar e a questão sensorial? Muitos, a maioria vão apresentar pelos aqui, esses pelos são muito importantes para a captação de variações de temperatura, umidade. São animais que apresentam olhos, que é interessante aqui, ó, vai ter olhos simples, que têm a capacidade de gerar imagens. Nos benditos insetos também, mas eles têm também as antenas. Por isso que os insetos são mais adaptáveis do que os demais, vamos dizer assim, artrópodes. Esses caras aqui vão apresentar, tá certo? De 3, neste caso aqui, ó, presta atenção, comparando, né? No grupo dos artrópodes, nós temos aqui 3, 4 e aqui o número indefinido. Eu falei das antenas, um par aqui sem antenas, e não posso esquecer aqui, né, desses caras aqui de baixo, são os crustáceos, caranguejos, camarões, saborosíssimas, né? Lagostas. Aqui eu tenho 2 pares, tá, de antenas, então já vai ter uma condição diferente, né? Antenas sensitivas, relacionadas à captação de partículas odoríferas, temperatura, coisa que nesses caras já são, basta aqui um par. Muito bem, então nós temos aqui 3 pares de patas, esses caras aqui, os insetos, são hexápodes, são 3 pares de patas, são 6 patas, aqui são 4 pares de patas, e aqui o número indefinido, ou seja, varia muito de acordo com a espécie. Decápodes, então, os crustáceos não podemos tomar como referência o número de patas, beleza? Aí vem o seguinte, óleos. No caso dos insetos, nós temos aqui tanto óleos simples como óleos compostos. Só quero chamar a atenção dos óleos compostos, pessoal, que tem umas coisinhas chamadas de omatídeos. Omatídeos são cada fragmentozinho desse aqui, ó, tá certo? Em um olho aí. Por isso é chamado de composto. Cada fragmento desse, ou seja, cada omatídeo, ele é responsável pela formação, vocês estão vendo aí embaixo, tá? Pela formação de uma parte da imagem tendo um todo. Existem animais, por exemplo, o louva-a-Deus, ele consegue ter uma visão de 360, ver na frente, do lado, atrás, todo canto e tudo ao mesmo tempo. Fantástico isso aqui. Nesse caso aqui dos aracnídeos não. E no caso dos crustáceos, nós temos aqui os óleos compostos também. Só que os insetos também têm óleos, como eu falei, óleos simples, com a capacidade de imagem de percepção de luz, essas questões não formando imagem, esses olhos simples, diferente dos aracnídeos. Beleza?
Mandíbulas, no caso aqui, os insetos podem ter de 2 a 3 pares, de mandíbulas, tá, galera? E vai ter uma variação de acordo com o grupo, né? No caso aracnídeos, cuidado, aí vem uma coisa importante, palavras importantíssimas aqui. Galera, vocês estão vendo isso aqui, né? Eu estou colocando a setinha verde. Isso aqui não são mandíbulas. Esses caras não têm mandíbulas, os aracnídeos. Aqui são chamadas de quelíceras. As quelíceras, pessoal, são estruturas, por exemplo, em algumas aranhas servem para inocular o veneno. Então tem função de peçonha. Em outros animais, escorpião e até aranhas também, aí você tem, por exemplo, carrapatos, ácaros, tem função mais de quê? De lesionar o tecido da presa, segurar a presa, mas nas aranhas venenosas, isso daqui tem função aqui, ó, de peçonha, beleza? São as quelíceras, beleza? Não apresenta os aracnídeos mandíbulas, diferente também aqui dos crustáceos que tem mandíbula. Lembrando que o aparelho bucal dos insetos tem uma variação de acordo com o hábito alimentar. Tem animais que são sugadores, perfuradores, sugadores, lambedores, trituradores. Isso varia muito, né, de acordo com a espécie, com o grupo que está sendo trabalhado, ok? Muito bem. Uma outra coisa importante que nós temos que analisar, por exemplo, uma outra particularidade agora dos aracnídeos. Está vendo isso aqui, galera? Ó, isso daqui, pessoal, são chamados de pedipalpos. Pedipalpos só existe nos aracnídeos. Para que serve? Manipular o alimento. Lembra? No escorpião, que tem um pré e um pós-abdômen, as pinças que a gente fala do escorpião, né? Lá, aquilo lá, galera, são os pedipalpos. Então tem uma função muito importante nesse processo aí de manipulação. Não são as mesmas pinças que o pessoal chama de pata, né? Quando a gente pega lá, por exemplo, no caranguejo, né, galera? Quando a gente pega lá o caranguejo, pelo amor de Deus, galera, aquilo lá no caranguejo não é pata. Aquilo no caranguejo é uma quela, ou melhor, são quelas. Então são adaptações de predação, também de repelir um possível, vamos dizer assim, predador, cortejar a fêmea. Por isso que muitas vezes, aí a gente pega o caranguejo uçá, ele tem uma pata maior do que a outra, mas não é uma regra. O siri, por exemplo, é do mesmo tamanho. As duas são extremamente cortantes. Tranquilo, galera? E vai a parte da fisiologia que eu quero chamar a atenção de vocês, galera. Presta bem atenção na fisiologia, tá? Aqui, veja bem, o sistema, são dois sistemas que eu quero destacar. O sistema dito circulatório é a mesma, é um sistema circulatório aberto. Nós vamos falar de hemolinfa, tá? Nós temos aqui a hemolinfa. O sistema circulatório seria como se fosse o sangue, em qualquer um desses três. O que vai diferenciar é a condição de respiração e o excretor. O excretor aqui nos insetos são chamados túbulos de Malpighi. São muito eficientes. Tem o intestino aqui, aí você tem os túbulos de Malpighi, aqui, ó, nessa parte que eu estou colocando em azul, e são muito importantes para a retirada discretas. Os túbulos de Malpighi nós encontramos também nos aracnídeos, porém, a maioria dos aracnídeos vão apresentar, aí algumas aranhas e escorpiões, né, tem túbulos de Malpighi, mas a maioria vão apresentar glândulas coxais. Então, são que excretadas a partir de glândulas ficam na base das coxas. Desculpa. Aí, no caso aqui, com o seu nariz aqui, show, faz parte. E aqui, quando nós pegamos nos crustáceos, existem as glândulas antenares, também chamadas de glândulas verdes, que ficam na base das antenas desses animais, chamados de crustáceos. Então, há diferença no sistema excretor. E o sistema respiratório, veja bem, o sistema respiratório aqui nos insetos, ele é traqueal. Qual é a diferença aqui? Galera, presta atenção. No sistema traqueal, tu tem aqui, ó, um conjunto de túbulos, tá? Vai ter aqui um conjunto de túbulos, as traqueias. Elas vão sofrendo ramificações, tá? Vão sofrendo ramificações e vão encaminhar, ó, pegando aqui. Isso daqui representa para nós, deixa eu ajeitar isso aqui direitinho para vocês. Isso aqui vai representar esquematicamente uma fibra muscular. Então, o oxigênio, ele vai aqui, galera, e vai chegar direto no tecido muscular, sem precisar ser transportado pelo sangue, pela hemolinfa. Ou seja, no sistema traqueal, o sangue não é transportado, né, por pigmentos, porque na hemolinfa dos insetos não há pigmentos. Lembre-se, os insetos têm asas, então eles vão precisar de muita oxigenação. Todo inseto tem asa? Não, mas a maioria vai apresentar de 1 a 2 pares de asas, certo? Então, o que acontece? Qual a diferença para o sistema respiratório dos crustáceos e dos aracnídeos? Nos crustáceos, o sistema é branquial e a hemolinfa tem pigmento respiratório.
No caso aracnídeos, também você tem um sistema, só que ele é filotraqueal. Alguns autores colocam pulmões foliáceos. Algumas espécies raríssimas de aranhas, escorpiões, têm sistema traqueal. Mas o que caracteriza o grupo é que, no caso dos crustáceos e dos aracnídeos, eu tenho, tá certo, a hemolinfa com pigmento respiratório que é capaz, então, de transportar esse gás para os tecidos. Já nos insetos, não, vai direto. Seria uma condição tanto mais eficiente no sentido de que, como ele vai precisar de muita energia para bater as asas, isso é uma coisa que vai diferenciar. Beleza, galera? Um mega hiper resumo aí de artrópodes para vocês terem uma noção show sobre esses caras que caem com força. Não esqueça, galera, ó, esses caras aqui caem demais em concurso, beleza? Vou deixando aqui. Quero que vocês curtam esse vídeo aí, compartilhem com seus amigos e fiquem ligados que tem muito mais BioShow até o Enem. Valeu, galera. Dicas especiais para vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.